quando o nosso Senhor Jesus escolheu apóstolos, Ele queria, na realidade, assegurar uma correta plantação da Igreja de Cristo. Uma plantação que estivesse fundamentada na correta doutrina e na correta missão. A igreja não é o que você acha, o que eu acho, o que um povo acha. A igreja é o que o Senhor quer que seja, em termos de doutrina e em termos de missão. Por isso, toda igreja que ouve e que segue a doutrina apostólica, ela é de fato uma igreja orientada pela palavra. A nossa doutrina é a doutrina apostólica, pois nós seguimos o que a palavra de Deus nos orienta. Temos aqui, no livro de Romanos, uma carta escrita por um apóstolo a uma igreja que ele não teve a oportunidade de visitar. Para quem gosta de estudar, sabe que o apóstolo Paulo não fundou a igreja de Roma. A igreja de Roma, na realidade, ele ouviu falar sobre essa igreja, e então ele enviou essa carta. Ele não teve a oportunidade de visitar, mas essa foi uma igreja que ele observou ser uma igreja plantada pela ação da graça divina na vida daquele povo que estava ali. Deus levantou missionários e enviou esses missionários até os confins da terra, como havia sido profetizado. Aquela igreja, a igreja de Roma, era uma igreja fiel e bíblica. Era uma igreja que nunca foi plantada ou visitada por um apóstolo, mas era uma igreja que se fundamentava na doutrina do Senhor. Aquela igreja era o modelo de todas as igrejas que se espalham hoje pelo mundo, assim como a nossa. Nós nunca fomos visitados por um apóstolo. Afinal de contas, eles já morreram aí há mais ou menos 2000 anos. Mas, se nós imaginássemos, então, receber uma carta de um apóstolo que nunca nos visitou, como seria, então, se o apóstolo Paulo escrevesse sua carta para a Igreja Batista da Graça? Vamos abrir, então, lá em Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele inicia se apresentando como apóstolo do Senhor, aquele chamado para pregar o evangelho de Cristo. Ele diz o seguinte no capítulo 1, no verso 1: Paulo, servo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O que Paulo está afirmando aqui nesse primeiro verso? Primeiro, ele está se chamando servo daquele ungido. Cristo significa o ungido. O ungido Jesus. Aquele Paulo que foi chamado para ser apóstolo. Ou seja, aquele que é enviado para fundamentar a fé cristã. Ele foi chamado para ser apóstolo. Ele foi separado para o evangelho. E o que então significa esse evangelho? É exatamente a missão da igreja: pregar o evangelho. A igreja, ela não tem missão de entreter pessoas. A igreja, ela não existe para fazer você se sentir bem. O que mais existe hoje são igrejas centradas nas necessidades dos homens e não naquilo que eles precisam. Centrado nos desejos dos homens e não naquilo que eles de fato precisam. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar todo aquele que crê, pois o mundo sem Cristo está condenado. Todo aquele que não crê no Senhor Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. Deus um dia irá julgar toda a perversidade deste mundo, entre os vivos e os que já morreram,
também serão julgados eternamente. A ira de Deus cairá sobre a maldade de todo e qualquer pecador. Para que essa ira não caia sobre toda a humanidade, Deus então enviou o seu Filho para derramar sangue em uma cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a missão da igreja é pregar o evangelho de Cristo. A missão da igreja é pregar a respeito do envio do Santo Jesus Cristo, pregar a mensagem de arrependimento de pecados e convidar os homens à conversão, à mudança de vida, convidá-los a arrepender-se dos seus pecados e deixarem esse mundo perverso, converterem-se dos seus maus caminhos e seguirem Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida, e viverem vidas santas, vidas separadas. Então a igreja não tem a missão de fazer você se sentir bem. A igreja tem a missão de fazer você perceber o seu pecado, converter-se do seu mau caminho e então conduzir você para a verdadeira salvação em Cristo Jesus. Transformar a sua vida e fazer você viver a verdadeira vida abundante que Deus determinou, que não são bens materiais, mas que é paz no Espírito Santo. Essa é a missão da igreja. O apóstolo aqui está dizendo então que ele foi separado para ser apóstolo, aquele que define, que determina a doutrina. Doutrina essa, a doutrina do evangelho. Separado para o evangelho. Separado para essa missão, que é a missão do envio do Filho de Deus para salvar pecadores. A missão do envio do Filho de Deus para a pregação do caminho, da verdade e da vida, para que os homens mudem o seu destino de condenados para salvos em Jesus. Então, ele é apóstolo dessa missão, da missão do Evangelho, da missão do envio de Cristo ao mundo. Ele é apóstolo dessa missão. É isso que ele está então determinado a falar no verso 1. No verso 2, então, ele vai mostrar o que é, então, esse evangelho. O verso 2, ele diz, separado para o evangelho de Deus, que ele, Deus, no passado, prometeu, por meio dos seus profetas, nas sagradas escrituras. O evangelho não é uma invenção de Paulo. O evangelho não pertence a uma igreja específica. A mensagem não pertence a uma grande organização que se diz detentora dessa palavra. A palavra de Deus, ela vai além das instituições humanas. Existe uma grande religião aí no Brasil, inclusive já fui dela, que diz ser a detentora da palavra, a detentora da salvação, a única igreja verdadeira, pois é a única igreja que Pedro fundou. A igreja é apostólica enquanto permanecer na doutrina apostólica. A doutrina apostólica está registrada nas Escrituras Sagradas. Quando a igreja deixa de seguir a doutrina apostólica, essa igreja deixou de ser apostólica. Essa igreja deixou de seguir a missão do Evangelho que o apóstolo Paulo então está dizendo que foi chamado para cumprir. É nesse sentido, então, que nós entendemos que o Evangelho não é invenção de uma igreja, não pertence a uma instituição, não pertence a um homem, não pertence a uma linha de pensamento. O Evangelho pertence ao ato divino de revelar-se a si mesmo na história humana. O Evangelho foi profetizado por milênios. Profetas e mais profetas falaram sobre o pecado dos homens, proclamaram que a salvação viria, proclamaram que Deus havia escolhido um povo, o povo judeu, e desse povo viria o Salvador, que transformaria os condenados em salvos, libertaria os cativos, concederia dons aos homens, e faria esse mundo conhecer o avanço do Espírito Santo de Deus, por meio daqueles que professam a fé em Jesus. Os profetas então apontaram para o que viria a acontecer. E então o apóstolo Paulo está dizendo que ele foi separado para pregar um evangelho que não é dele, nem daquela igreja. É um evangelho profetizado por milênios, nas sagradas escrituras.
Paulo então agora mostra o que é o Evangelho. No verso 3 ele diz: este Evangelho diz respeito a seu Filho. O Evangelho diz respeito a Jesus. Eu não estou aqui para pregar a mim mesmo. Eu não estou aqui para pregar a Igreja Batista da Graça. Eu não estou aqui para pregar uma religião específica. Eu acabei de falar aqui na hora do batismo que nós não estamos interessados em fazer membros da igreja. Nós estamos interessados em pessoas que professam, que desejam um relacionamento com o Filho de Deus. Pois esse relacionamento com o Filho transforma a sua vida. O seu pecado, você afasta-se dele, muda sua história e faz você agora andar em novidade de vida. É por isso que não faz sentido aquele que se diz crente voltar a praticar obras que ele não deveria praticar. Aquele que se diz crente viver uma vida ímpia. Aquele que se diz crente não praticar o que a Bíblia manda que seja praticado. O serviço, o amor, o perdão. Não convém ao cristão dizer que é cristão, dizer que tem um relacionamento com Cristo, mas não agir como Cristo. E hoje em dia a frase mais dita por muita gente é: mas eu não sou Deus. Mas Deus mandou o seu Filho derramar o sangue para que você se torne semelhante a Ele. Você não vai ser Deus, mas o seu coração vai refletir o coração dele. Então o Evangelho é a mensagem do Filho de Deus. Não é a mensagem para te fazer se sentir confortável. Não é a mensagem para fazer você se sentir bem. É a mensagem para fazer você conhecer aquele que você precisa conhecer. Aquele que, ao relacionar-se com Ele, Ele muda a tua história, Ele muda a tua vida, Ele muda o teu destino eterno. É esse que veio ao mundo. E é isso que Paulo está aqui dizendo, que o Evangelho diz respeito a seu Filho, a Jesus Cristo, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Não foi uma alma incorpórea. Ele não veio como Papai Noel do céu, não, ele veio de um ventre, ele veio de uma história, ele veio daquilo que foi profetizado. O Filho de Deus viria da descendência de Davi, e assim ele veio, documentado, profetizado, e se tornou carne, o Filho de Deus, segundo a descendência de Davi, aquele que viria reinar para sempre. Aquele que tornaria o trono de Davi o trono eterno. Aquele que tornaria o povo de Judá como o povo que traria a salvação para o mundo. Por que vocês acham que existe tanto ódio de judeus? Tente encontrar uma explicação. Tente achar uma explicação lógica para o ódio ao povo judeu. Não estou dizendo que a nação é santa, nem perfeita, e não peca e não toma suas decisões erradas. Mas faz uma análise histórica. Por que tanto ódio ao povo judeu? Porque foi do ventre de uma judia que veio a salvação ao mundo. Ele é da descendência de Davi. E o verso 4 diz que ele foi designado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de santidade. E qual foi o poder que o tornou filho de Deus? Não somente declarado filho, mas testificado filho de Deus. Pois o teu maior adversário não é só o teu pecado que te escraviza. O teu maior adversário é a consequência do teu pecado. E aí você diz: qual consequência? Não está acontecendo nada. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, meu irmão, todo ser humano que morre é pecador. Porque o resultado do pecado é a morte. A morte é a consequência do mal que nós praticamos em nosso representante Adão. Ah, mas foi ele, não fui eu. Você faz a mesma coisa. Você escolhe desobedecer a Deus todos os dias. Você escolhe seguir seu próprio coração. Você escolhe pegar daquele fruto que é proibido. Você escolhe isso. No lugar de obedecer a Deus, você quer obedecer o seu próprio coração, seguir seu próprio caminho, obedecer aos homens, obedecer à moda, obedecer à política, obedecer a alguma coisa que não é Deus. Mas você continua desejando obedecer.
E isso prova que você é pecador. Essa natureza que existe em você. Mas não somente a prova da sua natureza, mas a prova do seu fim. A morte é o seu fim. Eu quero aqui que levante a mão quem não vai morrer. Fisicamente. Impossível. Tem uns que estão mais perto, tem outros que estão mais longe. Tem uns que acham que estão longe, mas você não sabe o dia de amanhã. Mas o fato é que a morte, assim como diz Ariano Suassuna em uma de suas obras, a morte é o que nos une a um rebanho de condenados. Alto da Compadecida. A morte nos une e nos torna iguais. Rico, pobre, branco, negro, índio, qualquer um. A morte torna você apenas mais um pecador. Mas o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui que Jesus foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Jesus venceu a morte. Se a morte é o teu inimigo, se a morte te torna um pecador, Jesus foi morto pelo pecado, não dele, o nosso. Ele foi assassinado pela maldade dos homens que não creram nele como Salvador. Mas havia sido designado sua morte, o derramamento do seu sangue, como Cordeiro de Deus, que derramaria o sangue para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus foi morto por causa do pecado, mas ressuscitou por ser Filho de Deus. E a ressurreição por ser Filho de Deus é o que o torna, de fato, o Filho de Deus, pois é o único ser humano que pôde vencer a morte, que você não vai poder vencer. E é por isso, então, que ele é coroado Filho de Deus por ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. E essa é a mensagem do Evangelho, que Deus enviou seu Filho ao mundo, Filho esse que se fez carne, habitou entre nós, morreu por causa dos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o maior adversário de todos, a morte. O verso 5 ele diz, por meio dele viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, é por meio de Jesus, Paulo está dizendo, é por meio de Jesus que eu recebi o chamado para ser apóstolo, pregador para os gentios, ou seja, os que não são judeus. Eu estou aqui para alcançar os que não são judeus. O verso 5, verso 6, entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E agora ele declara à igreja de Roma, vocês também foram chamados para pertencerem a Cristo. Verso 7, a todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Se essa carta fosse para nós, ele estaria dizendo, a todos que estão na cidade de Campina Grande, na Igreja Batista da Graça, chamados para serem santos. Vocês são chamados para serem separados desse mundo. Vocês são chamados para não serem iguais a esse mundo. Vocês estão nesse mundo, mas não pertencem a esse mundo. É necessário mudança de vida. É necessário um coração que reflita o coração de Deus. É necessário uma vida transformada para que nós sejamos de fato o povo santo do Senhor. Quem não é santo não pertence a Deus. Quem não é separado não pertence a Deus. Por isso que seguir Jesus não é assumir uma religião. Não é isso. Religião é um compromisso da sua agenda. Cristo é uma pessoa que você é chamado a amar. Religião é algo que exige de você normas, padrões. Jesus é alguém que quando você encontra, você quer fazer de tudo para Ele. De tudo por Ele. Você quer mudar de vida, você quer obedecê-lo, você quer honrá-lo. Por isso que eu digo sem medo de errar, porque a porta continua estreita. Jesus disse que a porta era estreita. Largo o caminho que conduz à perdição. 90% das igrejas evangélicas hoje não são lugares de pessoas santas. Não são lugares de pessoas que querem servir ao Senhor.
São pessoas que querem ser entretidas. São pessoas que querem atividade na sua agenda. São pessoas que querem, pelo menos, preencher o formulário do IBGE dizendo qual religião elas pertencem. Mas não é isso que o Evangelho significa. Essa carta aqui não é para esse tipo de pessoa. Essa carta é para quem é santo, para quem foi separado desse mundo por causa do Evangelho do Senhor. Paulo, então, ele vai reconhecer e agradecer a fé que eles têm. Ele ouve falar sobre eles, ele não visitou, mas ele ouve falar sobre aquela igreja. E o verso 8 diz, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Ele tinha que aquela igreja tinha um testemunho, zelava por uma atitude que influenciava as cidades vizinhas. Era uma igreja comprometida com a verdade do Evangelho. E o verso 9 ele diz, pois Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, a de vocês e a minha. Paulo então deseja visitá-los, conhecê-los, ver que igreja é essa, que ele não conheceu, que ele não plantou, mas ver que igreja é essa, que está tão firme na caminhada do Evangelho. Ver que igreja é essa, para que de alguma forma ele possa contribuir com essa fé que eles têm, mas também ser consolado por ver a fé que eles têm. O apóstolo Paulo está dizendo que alegria será eu poder ir até vocês e saber se de fato vocês testemunham essa fé que tanto me abençoa. E assim eu ficarei alegre ao ver a igreja saudável que vocês são, a igreja santa que vocês são, a igreja que vive a batalha do Evangelho como se deve viver. Eu vou me alegrar ao ver isso na vida de vocês. Mas ao mesmo tempo eu quero ver também se vocês precisam de algo que eu como apóstolo possa oferecer. Algum dom, alguma mensagem, alguma palavra, algum serviço. E assim nós seremos consolados pela alegria da obra do Senhor. Eu me alegrarei ao servi-los e me alegrarei ao ver o serviço de vocês. É isso que o apóstolo está nos dizendo aqui. E aí nós nos perguntamos, Igreja Batista da Graça, são 9 anos que nós estamos militando pela fé. São 9 anos que eu grito aqui nesse púlpito. E às vezes a vontade é ir entrar na sua cabeça e mudar seu coração e pegar a Bíblia e colocar dentro do seu juízo. Quantos ouviram e mudaram? Quantos ouvem e endurecem o coração? Quantos ainda continuam endurecendo e vão se perder? Quantos ainda vão? Mas é necessário continuarmos pregando o Evangelho. É necessário continuarmos firmes na palavra que nós fomos chamados a pregar. Não estamos aqui para defender linha A, linha B. Não estamos aqui para propagar uma fé específica. Não, estamos aqui para pregar a palavra de Deus, pura e necessária para transformar os corações dos homens. Tem alguém que me abençoa demais, irmãos, é o Charles Spurgeon, por isso que a gente pôs a ideia do nome lá do Instituto. Charles Spurgeon apanhava de todo lado, ele apanhava de calvinista e arminiano. Ele apanhava de liberal e de conservador. Ele apanhava de todos os lados, porque ele dizia que o seu compromisso era a pregação da palavra. E ele era criticado. Eu estou aqui há 9 anos ensinando a igreja a pregar a palavra, a estudar a palavra. E eu sei que eu sou criticado por alguns aqui. Você acha que eu não sei? Eu sei. Sou besta, não nasci ontem. Ah, é porque ele não tem uma linha. Quem tem linha é pipa. O que a gente tem é a palavra de Deus. É a palavra de Deus.
e vamos continuar pregando a palavra de Deus. Domingo agora, passado, a gente teve a aula de hermenêutica, aí eu comecei a catucar uns pontos, né? E aí eu sei que fica gente assim, ó. Aí teve um visitante que disse assim, pastor, parabéns. Quando o senhor começou a falar isso, eu digo, ele vai para aquele lado. Aí o senhor foi e bateu naquele lado. Aí virou-se para o outro, ele disse, então ele é do outro. Aí ele foi e bateu no outro lado. Como é que é isso? Aí eu disse, meu irmão, o que é que a Bíblia diz sobre esse assunto? A Bíblia diz, eu digo, pronto, então de onde é que vem esse outro ponto que você está dizendo que esse lado defende e esse lado defende? Da opinião, né? É da opinião. É da opinião. Fala onde a Bíblia fala, cala onde a Bíblia cala. Para de querer dar um de inteligentinho, como diz Pondé. Pondé diz que tem gente que é inteligentinho. Lê um livro e já acha que é o teólogo. Então, para e reflete que a missão da igreja é pregar o evangelho. E a pergunta é, meus irmãos, estamos sendo uma igreja saudável? Estamos lutando pela pregação do evangelho? E de fato viver esse evangelho pregado? É essa a verdade. É essa a necessidade. É essa a obra de Deus. Verso 13 a 15, Paulo fala da sua tentativa de visitá-los. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre outros gentios. É exatamente o que eu acabei de falar. Ele queria ir lá para ver se de alguma forma ele servia, ele pregava, ele ajudava aquela igreja a crescer ainda mais. Ele queria poder estar lá participando daquilo que estava acontecendo lá. Verso 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Roma, então, era a capital, o lugar onde você tinha o centro do pensamento e do poder da época. O local onde os grandes pensadores e poderosos estavam. A New York daquela época. O lugar onde muitos queriam ir para serem ricos, poderosos, influentes. E o apóstolo Paulo está dizendo, se necessário eu vou a Roma para pregar o evangelho para vocês. E ele diz então diante disso, que ir para o centro da civilização da época, pregar a mensagem de que todos os poderes dos homens serão reduzidos a nada, ir para o centro do pensamento da época, da ciência da época, para declarar que toda ciência sem Deus não serve para nada, ir para o centro da influência do mundo, dizer que esse mundo está condenado. Como então ir para um lugar de maior influência da humanidade, falar tudo aquilo que a humanidade não quer ouvir? Que desafio é? Mas é a isso que fomos chamados. Nós somos a consciência do Estado. Por isso que eu não concordo com o pastor se envolvendo em política. Porque quando o pastor faz isso, ele perde o poder profético dele. Ele perde a capacidade de criticar. A igreja, ela é a consciência do Estado. Ela tem que criticar lado A e lado B. Ela tem que dar pancada nos dois lados. Está errado, leva pancada. Por quê? Porque a palavra de Deus precisa ser pregada e essa palavra incomoda. Não estou falando de militância política, que tem gente achando que o evangelho serve para ganhar voto. O evangelho não serve para isso, serve para salvar almas da condenação. É para isso que o evangelho serve. E essas almas salvas serão cidadãos melhores. E cidadãos melhores podem ser políticos melhores. Cidadãos melhores podem ser médicos melhores, vereadores melhores, pessoas melhores. Mas eu sou profeta, eu não fui chamado para me envolver, para assumir ou para diluir o meu poder profético. Não. Paulo, então, ele vai para esse lugar para incomodar.
E nós precisamos, como igreja, continuar incomodando. Vocês sabem muito bem que nós aqui na nossa igreja, nós temos decisões e posições que incomodam os próprios evangélicos. Mas nós precisamos continuar pregando a palavra. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele diz no verso 16, pois não me envergonho do evangelho. Sabe por que eu devo continuar pregando? Porque eu não me envergonho do evangelho. Eu não preciso escondê-lo. Eu não preciso evitá-lo. Lutero disse que o evangelho é como um leão enjaulado, você precisa soltá-lo. Você precisa soltá-lo. E Deus nos concedeu a graça de termos tecnologia hoje, a gente solta ele na internet. E ele sai devorando aí. Mas tem gente que não gosta. Aí vai para David Leonardo. Vai para um Sila Malafaia. Vai para outros. Que tem talvez uma militância política que você acha legal. Ou que tem uma palavra suave que você acha que vai massagear seu ego. Mas o evangelho, ele vai te incomodar. O evangelho, ele existe para incomodar a humanidade perdida em seus ídolos, seus pecados e seus confortos passageiros. Para nos dar conforto eterno. E por isso então ele não se envergonha do evangelho de Cristo, pois o evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não importa a nacionalidade, não importa a origem, o evangelho vem para salvar você que está aqui me ouvindo. Você que está aí em casa ouvindo. O evangelho vem para salvar você. O evangelho é o amor de Deus sendo demonstrado em ações. A ação de morrer numa cruz por você, para te libertar da ira do próprio Deus. Deus esmagou a própria mão por amor a você. Ele sentiu a dor da própria ira contra si mesmo, através do seu filho, para te dar salvação. É o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Então, creia e será salvo. Não precisa pagar nada, não precisa fazer nada, basta apenas dizer, eu creio, Senhor. Ah, Senhor, mas eu tenho que crer quanto? Então diz assim, Senhor, me ajuda a ter fé suficiente. Sabe por quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Fé é dom, é presente, é graça. Você recebe sem merecer, você recebe sem pagar, você recebe devendo. Então não tenta pagar. Eu vou me esforçar. Não, vai dar errado. Eu vou tentar. Vai dar errado. Porque o evangelho é exatamente isso. Não há possibilidade alguma em você que te salve da ira de Deus que virá contra você. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe por quê? O verso 17 ele diz: porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você não imagina, e eu espero que hoje você imagine, você saiba, o que esse verso 17 significa para toda a revelação de quem Deus é. O justo viverá pela fé. O que significa isso? É exatamente, Paulo está citando o livro de Abacuque. O que é, então, a mensagem de Abacuque? O povo de Israel estava em uma extrema corrupção e maldade. A sociedade judaica havia se afastado de Deus, havia produzido um culto falso, um culto mentiroso, e havia se corrompido em seus juízes, seus sacerdotes. A sociedade estava completamente pervertida. E o profeta Abacuque teve a sorte de nascer no meio dessa geração.
E então o profeta Abacuque, no meio de uma Israel, da época dos reis, mas um Israel extremamente corrompida, ele faz a seguinte oração a Deus, lá em Abacuque capítulo 1, verso 2 e 4, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa, Senhor, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e a justiça se manifesta distorcida. Abacuque está sentindo dor ao ver uma sociedade perdida, ao ver pessoas ímpias e cada vez mais cometendo impiedades. Que coisa horrível, aquela mulher foi no banco com o próprio tio morto. Meu Deus, que falta de respeito à vida humana. Meu Deus, que maldade. Hoje a luta por igualdade leva mulheres a desejarem matar seus filhos dentro dos seus próprios ventres. Crianças indefesas que não pediram para estar ali, mas que serão condenadas por um crime que nunca cometeram. E isso é chamado de liberdade? Que sociedade podre, corrompida, onde juízes declaradamente são corruptos e aplaudidos por metade da população. Que sociedade miserável, onde pastores pregam a palavra, mas quando descem dos púlpitos, roubam, enganam, mentem, adulteram. Que sociedade terrível. Quando homens que deveriam proteger suas esposas levantam suas mãos para agredi-las e machucá-las. E às vezes até dentro da igreja. Que sociedade miserável essa nossa. Mas imaginem que para Abacuque era pior. E Abacuque diz: até quando, Senhor, será assim? Você talvez liga a TV, assiste o jornal, vê essas perversidades e diz: Senhor, até quando vai ser assim? Até quando vai ser assim, Senhor? Deus então responde a Abacuque. Deus diz: eu trarei juízo sobre Israel, Abacuque. Eu vou trazer uma nação pior do que Israel. E essa nação, que são os babilônicos, destruirão completamente vocês, derramando assim o meu juízo sobre vocês, sobre a desobediência de vocês. Sobrará somente o renovo. Eu não vou destruir completamente. Abacuque, então, diante da resposta de Deus, ele se assusta, ele diz: espera aí, eu pedi que Deus consertasse o povo e Deus vai destruir o povo? Não faz sentido. Aí Abacuque diz em Abacuque capítulo 1, verso 13, ele diz assim, ó: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora o que é mais justo do que ele. Abacuque diz: Senhor, eu sei que a nossa sociedade é ímpia, é pecadora, mas o Senhor vai trazer pessoas piores para julgar pessoas melhores? Não faz sentido. Não faz sentido, Senhor. Abacuque, então, ele termina o capítulo dizendo: eu vou me assentar na minha torre de vigia e vou aguardar a resposta do Senhor, a minha súplica. Aí Deus responde em Abacuque capítulo 2. Do verso 2 ao verso 4, Deus diz: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que o possa ler quem passa correndo. Ou seja, escreve no outdoor, para que o cara que estiver correndo consiga ver. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará se tardar. Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Ele se volta para Abacuque respondendo isso e termina dizendo o seguinte, presta atenção: eis, Abacuque,
está dizendo para Abacuque: eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Olha só, Abacuque é um profeta que ora a Deus e clama pela justiça divina diante da maldade de Israel. Aí Deus disse: eu vou julgar a maldade de Israel, trazendo gente pior do que eles. Abacuque então entra em parafuso, diz: espera aí, Deus, como é que então o Senhor vai trazer uma pessoa pior do que Israel para julgar Israel? A resposta de Deus é: sabe qual é o problema, Abacuque? É orgulho. O problema é orgulho. O orgulho cega o homem. O orgulho faz o homem achar que é Deus. O orgulho faz o homem não temer a Deus. E a alma do judeu está orgulhosa. E a alma do babilônico também está orgulhosa. No fim das contas, Abacuque, todo mundo está orgulhoso do seu próprio pecado. No final, Abacuque, não há um justo, nem um sequer, não há um só que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se perderam, se fizeram inúteis. Não há um único realmente merecedor da salvação. Mas tem solução, Abacuque. Porque diante do meu juízo, quando eu trouxer o juízo sobre todas essas nações, o justo viverá pela fé. O justo não morrerá, porque a fé o livrará da minha ira. O que Deus está dizendo a Abacuque é: tem justos dentro de Israel, e esses creem no meu juízo. E por crer no meu juízo, quando eu trouxer meu juízo sobre Israel, aqueles justos que creem no meu juízo, e na minha santidade, e na minha justiça, serão poupados, porque o justo viverá pela fé. Abacuque termina dizendo o seguinte: o capítulo 3 de Abacuque é uma canção, linda canção que ele canta. Ele fala sobre a grandeza de Deus, se levantando do seu trono em ira, para julgar a maldade. O texto diz que quando Deus se move, as montanhas tentam se afastar, pela majestade do Senhor, pela grandeza do seu poder. Depois leia Abacuque 3, é maravilhoso a imagem que ele traz. E Abacuque então, ele canta, lá no finalzinho ele diz assim: diante do juízo e da ira que viria sobre toda aquela humanidade, Abacuque canta no final: ouvindo eu, verso 16 de Abacuque 3, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei, quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ó Senhor Deus, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Não importa o mal desse mundo, não importa a miséria da maldade humana, nós precisamos nos afastar desse mundo mau. O nosso coração é justo e não pode praticar aquilo que o mundo ensina. O mundo ensina falta de perdão, mentira, ódio, vingança. O mundo ensina valores. E aí você diz: o que isso tem a ver com o apóstolo Paulo? Olha só, volta lá para Romanos, vai lá para Romanos de novo. Olha a sequência do que Paulo vai dizer. Olha a sequência do que Paulo vai dizer. Capítulo 1, no verso 18, ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. E aí ele vai contar um monte de miséria que a humanidade faz. Vai lendo depois.
Olha o verso 28, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Você pode não fazer essas coisas, mas às vezes você bate palma para quem faz. Segue aquele influenciador e acha legal e acha bonito. Quer se vestir daquele jeito que você não deveria. Quer falar do jeito que você não deveria. Quer marcar o seu corpo, porque hoje todo mundo é marcado, parece até a marca da besta. Quer marcar o seu corpo, pichar o seu corpo inteiro, de várias maneiras distintas. Quer ir para aquele show que talvez você não deveria ir, para o Parque do Povo que talvez você não deveria estar. Você pode não concordar, se achar muito puro, muito certo, mas você consente e acha bonito, e acha até algo a ser aprovado. É o cenário da nossa sociedade. Esse é o cenário que Paulo está dizendo que a sociedade é. E a ira de Deus se revela sobre essa maldade, essa perversidade. E um dia Deus julgará tudo isso. Mas o justo viverá pela fé. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê nesse evangelho, você é salvo. Passa da morte para a vida e não vive mais a vida que você vivia. Você se separa dessa miséria toda aqui. E a ira de Deus não cairá mais sobre você. O que nós temos então é que Paulo, ele vai apresentar todos os outros capítulos de Romanos. O que é que Paulo vai fazer? Ele vai mostrar como foi que o evangelho agiu diante dessa maldade do homem. E aí você lê Romanos inteiro, certo? Você vai entender passo a passo como foi que Deus fez. São as ações divinas que atuaram diante da condição da maldade humana para trazer seu Filho Jesus como solução ao mundo e no fim salvar os que creem, condenar os que não creem por sua perversidade e que rejeitaram o Criador. A igreja então é chamada para viver esse evangelho que salva. Viver em comunidade de amor, anunciar o evangelho ao mundo por meio do seu testemunho individual, do seu testemunho comunitário e da sua proclamação que incomoda esse mundo mau. No fim da missão da igreja virá o fim. No fim da missão, Jesus voltará. Paulo então fecha a carta lá em Romanos 16. Vamos lá para o final, Romanos 16. Dizendo assim. Romanos 16, 25. Ora, o Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio sejam dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Ele fecha a carta dizendo que esse Deus que realizou tão grande obra de salvação e que faz o justo ser salvo pela fé, que esse Deus guarde vocês, que esse Deus cumpra na igreja o seu propósito. E por isso, irmãos, a nossa visão como igreja Batista da Graça, para cumprir tudo aquilo que a gente foi chamado por Deus a realizar, é o que a gente dividiu em 3 pilares. 3 pilares. E aqui está na camisa. Certo? A gente pegou os 3 pilares e colocou na camisa. O primeiro pilar é uma igreja em missão. Deixa eu dizer uma coisa para você.
A igreja é uma comunidade missionária. Aquela ideia de que eu pago o missionário para ele fazer missões. Existe missionário que a gente paga? Existe. Mas isso não tira a minha responsabilidade de missionário. O que é uma igreja em missão? Deus nos trouxe da prata para cá. Por que Deus fez isso? Porque Ele quer que a gente impacte esse bairro. Mas não somente esse bairro. Ele nos deixou em Campina para a gente impactar essa cidade. No Brasil, para a gente impactar esse país. É uma igreja em missão porque todo membro é um missionário, chamado para falar da fé onde quer que você esteja. Não só falar, mas viver essa fé. Porque a maior hipocrisia do mundo é você dizer que é crente e agir como incrédulo. Você está fazendo o trabalho do diabo quando você faz isso. Porque as pessoas vão olhar para você e vai dizer, oxe, é crente desse jeito? É crente que faz isso? Eu não quero esse Jesus dele, não. Então você está fazendo o trabalho do diabo quando você não dá testemunho. No lugar de, você foi salvo para fazer o trabalho de Cristo, ser um missionário. Aí você está como agente duplo. Você está trabalhando para o diabo. Então entenda uma coisa. Para você cumprir a missão, para nós, Igreja Batista, cumprirmos a missão, é necessário a gente entender que essa igreja aqui não é um clube. Essa igreja aqui não serve para entreter você. Para você ter uma programação de fim de semana. Essa igreja não tem essa missão. A missão dessa igreja é ser missão. Nós estamos em missão. Todos nós fomos chamados para isso. Pastor, mas como é que eu faço? Por isso existem as atividades da igreja, para educar você na verdade do Evangelho. E através da doutrina, do ensino, da educação em Cristo, você vai transformando sua vida como pai, como marido, como funcionário, como cidadão, e vai mostrando para o mundo o que é ser sal e luz. E as pessoas vão perguntar, por que você é assim? Aí você vai dizer, por causa de Jesus, o meu Senhor. Eu quero ser assim também. Então deixa eu te falar do Evangelho. É assim, uma igreja em missão. O segundo pilar, um povo em Cristo. Igreja é uma comunidade, onde a palavra comunidade significa comum, unidade. Unidade naquilo que é comum. O que é comum para mim e para você? O Evangelho. Nós temos que ser unidos. Nós temos que lutar, pois Jesus disse que o mundo saberão que sois meus discípulos quando vos amarem uns aos outros. Nós tivemos uma ação de amor para com a família que estava passando uma crise essa semana. E pessoas acharam estranho, até da própria rua dessa família. Só entra gente na casa desse povo. Por que é que a prefeitura não manda para a gente? Achando que era o povo da prefeitura, mas não, era o povo da Batista da Graça. E aí estava lá, por que é que não manda? Só manda para... Aí nosso irmão foi explicar, não, é porque é o pessoal da igreja que está ajudando. Por quê? Para quê? O que é que estão ganhando com isso? Não, a gente está ganhando, a gente está dando. Oxê, como é que pode? Tem que ter vantagem, rapaz. Tem que ter alguma coisa. Por que é que vocês estão? Não, é amor. Não, deve ter alguma coisa aí. Tem alguém ganhando dinheiro por trás disso. Tem alguma coisa aí com esse povo aí. É assim que o mundo pensa. Por isso que é um povo em Cristo. E o terceiro pilar, uma igreja que estuda a palavra. Você sabe que é a coisa que eu mais bato na mesma tecla, estudem a Bíblia, estudem a Bíblia, estudem a Bíblia. As nossas pregações são expositivas, os nossos estudos são para ensinar a Bíblia. Nós temos reunião de casais para ensinar o que a Bíblia fala sobre casamento. Tem igreja por aí que faz reunião de casal para o povo ficar dando flor um para o outro. Dê uma flor, ajoelha agora diga assim, eu te amo, linda, maravilhosa, bonitona, aí em casa, tome cacete. O que é que a Bíblia diz? Maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mulheres, sejam submissas a seus maridos, assim como a igreja é a Cristo. É o que a Bíblia ensina. Você quer ter um casamento saudável? Siga a Bíblia.
Não siga o mundo, não. Não siga a agenda do mundo, não. Siga a Bíblia. Você vai ter um casamento saudável. Mas o que é que a Bíblia diz sobre casamento? A gente está aprendendo isso na reunião de casais. Como é que eu posso ser um homem macho mesmo? Olha, macho mesmo, a Bíblia não manda você ser, como o mundo diz. A Bíblia manda você ser homem, segundo Jesus. Vá lá para a Bíblia que você vai aprender sobre masculinidade. Vem aqui na reunião dos homens que a gente está aprendendo sobre isso. Ah, então como é que eu posso ser uma mulher para a glória de Deus? Vem para a reunião das mulheres. Você vai aprender sobre isso. Ah, eu quero educar meus filhos. Curso de pais. Pastor, eu quero casar. Curso de noivos. Ah, como é que eu faço para orar? Vem para a reunião de oração. Ou seja, não falta oportunidade. E agora a gente tem a EBD. Não falta oportunidade para você aprender a palavra. E a EBD, o primeiro módulo dela é o quê? Como ler a Bíblia. Não, não acredito não. Eu quero ir para uma igreja que tem outras coisas, que não seja só a Bíblia. É só Bíblia, 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 Bíblia. Que é isso? Que coisa é esse o fundamento? Uma igreja que estuda a palavra. E aí, meus irmãos, eu pergunto. Você que é membro da Igreja Batista da Graça. Tem uns que estão com a camisa, tem outros que conseguiram adquirir, outros não conseguiram. Não tem problema. Mas você sabe que você é membro. Você que é membro da Igreja Batista da Graça. Você está disposto a viver em missão, ser unido com esse povo em Cristo e estudar a palavra? Se sim, seja bem-vindo. Se você não quer, você não vai se adequar aqui. Porque a gente vai ficar o tempo todo repetindo, pois é isso que o Paulo levou uma epístola inteira, com muito mais profundidade do que eu para falar. Então, nesses 9 anos, que Deus nos conceda mais 9, e mais 9, e mais 9, eu não vou ser para sempre, eu não vou ser eterno. Eu quero um dia depois passar o bastão e poder descansar o meu juízo, porque o juízo está cansado. Mas uma coisa, eu oro e clamo a Deus, que Deus levante líderes que liderem essa igreja com um amor profundo, primeiro por Jesus, segundo pela palavra, e que isso gere amor por pessoas. Gente que não ama gente, não presta para cuidar de gente. Gente que não ama gente, não presta para cuidar de gente. Então que Deus nos conceda a graça de sermos uma igreja saudável, crescermos e termos aí muitos anos servindo ao Senhor, até que Cristo volte e a gente entre no descanso do Senhor.